não, você vai torcendo para time rebaixado. Até que vim subir. Não, acabou a conversa, acabou. Outro dia a gente conversa. Gênesis 2. Isso, sentei do lado. Todo mundo achou? E formou o Senhor Deus o homem do pó da e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vai no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim, no Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comeres, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Até aí. Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra, que é viva e poderosa. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos. Fala conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito possa penetrar no mais profundo do ser de cada um, para falar, curar, transformar. Todo valente, toda manifestação, toda atrapalhação caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém e glória a Deus. Amém? Pode ser. Hoje nós vamos falar sobre a confiança, ou melhor, a intimidade, a confiança que é produzida, que é gerada na intimidade. E uma confiança, não existe como você confiar numa pessoa se você não se relacionar e se não se aproximar dela. Não é assim? Por exemplo, vou falar de mim. Vou pegar Dona Margarida. Dona Margarida, a primeira vez que a senhora me viu, que a senhora veio aqui, ouviu a ministração, ouviu eu pregando, e aí cheguei, cumprimentei, desse jeito como eu sempre faço. A princípio, a senhora não confiou muito em mim.
não achou também, tem que fazer. Gênesis 3. Olha, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, pausa. Olha aí já uma informação incorreta. Foi isso que Deus disse? O que Deus disse no capítulo anterior: poderás comer livremente de toda a árvore boa do jardim. É isso ou não é? É? Comerás livremente de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim. Gente, eu tenho pouco tempo para ministrar, então quanto menos vocês se mexerem, se movimentarem, melhor. Eu sei que vocês estão cobrindo aí, mas... Então, ele fala: é isso que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Poxa, Deus ia matar de fome. Então a gente percebe uma manipulação. Uma manipulação. Uma informação incorreta. Que não veio de Deus. Uma informação contradizendo aquilo que Deus disse. Entendeu? E aí ele fala, a serpente tal, ela disse, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para se aventais. Aí o estrago já estava feito. Tá entendendo? O estrago já estava feito. Tudo por causa de uma outra informação. Tudo, Adão estava seguro enquanto a informação que ele tinha de Deus era o suficiente. E muitas vezes na nossa própria vida, a gente quer buscar mais coisas. A gente quer coisas fora do que está escrito. A gente muitas vezes quer aval, e pessoas, nos dias de hoje, é o que mais tem acontecido, que a gente ouve, pessoas querendo aval para práticas e comportamentos que estão fora da Bíblia, que estão fora das Escrituras. Tudo aquilo que está fora daquilo que Deus disse, tudo aquilo que está fora do que Deus disse, é morte. Tudo aquilo que não vem da boca de Deus, que não está escrito, que não veio da parte de Deus, vai gerar morte. Que foi exatamente o que aconteceu. Só que muitas vezes, e aí entra exatamente a questão da intimidade, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais íntimo dele eu me torno. E mais sabedor e mais sensível àquilo que ele diz, eu me torno. Então, algo para ilustrar, por exemplo. Eu não sei quem aqui, mas você já deve ter observado um comportamento como esse. De adolescentes, principalmente na adolescência, que o caráter está próximo de ser formado ali. Que adolescentes
passam a confiar mais nos seus colegas, amigos de classe, de não sei onde, passam a dar ouvidos e a confiar mais em seus amigos, que não é amigo coisa nenhuma, passam a confiar mais nele do que nos seus pais. É ou não é? É ou não é? Passam a confiar. Não, meu pai meu pai é ultrapassado. Meus amigos são descolados. Meus colegas, tal, fechamento meu. As meninas falam, minha best, essa aqui é minha best. Minha mãe é retrógrada, tá ultrapassada. Essa aqui é a minha best. Aí depois, o que a gente vê muitas vezes, a bestona vai lá, com essa best dela, best dela começa a andar com umas práticas, minha best tá namorando, eu tenho que namorar também. Aí não sei o que, aí a best dela fica grávida antes da hora, com 17, 16 anos. Perde toda a sua juventude. E aí o namoradão que ela achava, não tá nem aí, porque os homens de hoje em dia, sei lá pra onde foi, sumiu. O cara não sabe, quer formar, não assume, ela perde a sua juventude, agora de menina tem que virar mulher e cuidar, uma criança tem que cuidar de uma outra criança, e essa best dela, vamos sair, amiga? Não, tem que cuidar do meu filho. Tá entendendo? E muitas vezes, quem aqui, né? Essa menina não é boa companhia, não. Mas por que isso? Porque passa a conviver mais com esses colegas e amigos do que com os pais. Porque o ambiente familiar muitas vezes não é preservado. Porque o ambiente da intimidade tem que ser um ambiente seguro. Porque o ambiente onde Deus criou para Adão conviver, um ambiente do qual também o próprio Deus se apresentava para Adão, aquele ambiente era um ambiente seguro de relacionamento. E o homem não tinha medo de Deus, e o homem não tinha nada, era tudo tranquilo. E toda a informação que o homem precisava saber era a informação que estava na boca de Deus, que foi para ele. Você está entendendo? Isso nos mostra que muitas vezes a gente precisa se privar um pouco de determinados conhecimentos. Tudo que eu e você precisamos saber está na boca de Deus. E ver da boca dele e está escrito. Ponto. O que começa a bandear por um lado, para o outro, é isso que a gente fala muitas vezes a respeito de determinados lugares que não são considerados igrejas, mas seitas. Por quê? Porque tem determinados lugares em que a Bíblia é importante, mas tem que ter mais alguma outra coisa. Entendeu? Não. A Bíblia é importante, palavra de Deus inerrante, e é a nossa única regra de fé. O que nós precisamos saber? Está escrito, está na boca de Deus. Deus revelou tudo sobre ele? Não. Tudo que ele revelou foi aquilo que nós precisamos saber. Tudo que Adão precisava conhecer, Deus já havia falado para ele. E é uma coisa muito interessante, porque esta é a segurança, esta é a confiança, meu Deus do céu. Porque Deus conhecia o mal? Sabia? Sabia. Mas Deus foi corrompido por ele? Não. Porque Deus é perfeito, o Senhor de toda a glória. Ele é santo em toda a sua natureza. Mas o homem, por outro lado, foi criado santo? Foi criado perfeito? Foi criado inocente, com isenção de culpa? Foi criado ali perfeito.
Mas o que será que eu fizer? Adão, tudo que você precisa saber é que se você comer, vai morrer. Ponto. Tudo que você precisa saber, vai morrer. Ah, eu acho que eu vou comer. Vamos ver o que acontece? Morte. Ah, mas vamos ver. Ah, eu acho que não vai dar nada. A pior coisa que existe é a confiança em você mesmo. Essa é a pior confiança que pode existir na vida de um ser humano. Foi o que é. Não aconteceu nada. Ó, minha mulher comeu, deixa eu ver, ela tá comendo. Deixa eu ver se ela não morre. Se ela cair dura aqui, eu vou. É bom que Deus vai, me adormece aqui, faz outra da costela, já tá tudo certo. Agora, não morreu, vou comer também. Confiança em. A primeira coisa que eles olharam foi: ixi, não é que a gente tá peladão mesmo? Foram se cobrir. Depois, quando ouviu a voz de Deus, cara, que coisa maluca. Um turbilhão de acontecimentos, de coisas dentro do homem. Ele teve medo de Deus. Ele não teve medo do diabo. A primeira vez que o homem sente medo não é do diabo, é de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em 1 João que o amor não tem medo. Pelo contrário, no amor lança fora todo medo. Quando na intimidade existe o amor, porque você passa a confiar o Deus a quem você serve, o Deus que você se relaciona, e Ele começa dia após dia a demonstrar o seu amor, tanto para mim quanto para você, e essa intimidade vai criando um laço inquebrável, do qual nos faz entender que nós não precisamos ouvir voz de A, de B ou de C, mas tudo aquilo, toda a segurança que temos está e vem das mãos do Senhor. Todo o conhecimento vem dele e nos dá a segurança que precisamos. Ponto. Não, mas deixa eu pesquisar a respeito de tal coisa assim. Gente, na boa, fica cá. Assim, tem gente que é estudioso, estuda e fica tranquilo, fica com o coração limpo. Mas eu posso te dizer, nem todo mundo, e o presbítero que está aqui vai sabe bem disso, nem todo mundo vai ter estômago, ou o Senhor vai permitir, vai poder se relacionar bem com outro tipo de conhecimento fora da Bíblia. Então, por exemplo, tem gente que pesquisa sobre outras religiões, né? Eu vejo que tem pessoas, acadêmicos, pessoas que estudam e convivem muito bem com a fé, tranquilo. Mas tem outras pessoas que já não é bom, porque não tem a mesma maturidade e porque não vai ter uma boa... Aquilo que ela vai pesquisar vai colocar em dúvida a respeito, vai colocar questionamentos a respeito da palavra de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber está aqui. Vem das mãos do Senhor, vem da boca dele. Pronto. Sabendo e conhecendo profundamente o que está escrito, você vai ter bagagem suficiente, coração e blindagem suficiente no seu coração, na sua mente, contra todo e qualquer tipo de argumento. Ponto. Acabou. Tudo que Adão precisava saber estava escrito. Aliás, estava dito para ele. Foi dito para ele. Ponto. Então, aí ele recebe um outro conhecimento de Satanás dizendo que não era bem assim. Não, que vocês não vão morrer. Não pode comer? Não, Deus sabe que vocês vão ser igual a ele. E aí é que entra muitas vezes aquilo que Deus muitas vezes dá para nós como palavra, nos dá direções, nos dá muitas vezes comportamentos dos quais nós devemos nos posicionar, nos ensina, nos dá direções, mas existe uma outra voz que, tentando confundir e colocar dúvida
a respeito daquilo que Deus disse. A respeito daquilo que Deus disse para nós. Então, gere intimidade. Intimidade na busca. Intimidade no convívio diário com o Senhor. Na busca e no relacionamento nosso que nós devemos ter com Deus, não é uma vez por semana, não, é todos os dias. Como que eu posso gerar intimidade se eu não me relaciono todos os dias com esse Deus? Logo, se eu não me relaciono todos os dias com esse Deus, vai abrir margem para dúvidas, para heresias, para mentiras, para um monte de porcaria. Está entendendo? Então, tudo que o homem sabia veio da parte de Deus e acabou. O grande problema é que as pessoas se distanciam. Vão se distanciando com o tempo, e aí é quase que uma questão lógica, né? Se a pastora Raquel, que está ali, e a dona Margarida me falarem algo para mim, no mesmo tom e no mesmo volume, a qual voz será mais audível para mim? A dona Margarida. Não, falarem no mesmo tom. No mesmo tom e no mesmo volume. Qual voz será mais audível para mim, perceptível? A voz da dona Margarida, que é por quê? Porque ela está mais. Se eu me distancio do Senhor, isso, gente, é uma questão quase que uma lógica espiritual. Se eu me distancio do Senhor, se eu deixo de buscar, se eu negligencio princípios espirituais, é batata. A voz do inimigo será mais audível. E tem pessoas que muitas vezes falam, né? Ai, mas o pastor, eu não ouço a voz de Deus. Ai, mas não sei o quê. Ué, e a busca? Eu estava vendo a missionária pregando esses dias, que eu acompanho muito. Uma bênção. E ela é uma mulher de oração mesmo, sabe? Foi formada em ciclos de oração, em vigílias de oração. Foi assim que ela foi formada. E ela contando assim que às vezes direto as pessoas, porque ela conta muitas experiências das quais ela viveu, né? Experiências de oração, de respostas de oração e de tudo mais, de visões e tal. E muitas pessoas ouvem aquilo e vêm falar, ai, pastor, missionária, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter experiências com Deus. Aí ela fala, a primeira coisa que ela pergunta é quantas vezes você lê a Bíblia? Você orou essa semana? Como está a tua vida com Deus? Aí o que acontece? O que acontece? A pessoa fala, então, né? É que trabalho muito, não sei o que, papapá, isso aqui. Se um pai de família trabalha muito e não tem tempo para ver seus filhos direito, porque ele trabalha muito, aquela criança precisa de atenção, sim ou não? Precisa. Se o pai não dá, essa criança vai achar um jeito de suprir a sua carência. E ao invés do pai ou a mãe ter intimidade com essa criança, ela vai ter intimidade com outra pessoa. Hoje em dia mesmo tem negócios virtuais, jogos virtuais. Né? A criança cria intimidade. Os adolescentes criam intimidade com gente que ela nunca viu na vida. Começa a contar as coisas, manda nudes. Gente, por que disso? Porque uma intimidade, um relacionamento está sendo negligenciado. Se eu não estabeleço e negligencio o meu relacionamento com Deus, esse vazio, o relacionamento vai ser ocupado por alguém, por alguma coisa, mas não ficará espaço vazio.
E aí, ao invés de ter a alma, ao invés de estabelecer a confiança de quando o Senhor liberar uma palavra, eu entender que é Ele falando, que é Ele me dando direção, que é Ele conduzindo a minha vida, eu vou dar ouvidos à voz de demônios. Mas nesta noite o Senhor nos chama para um relacionamento mais profundo e para a confiança, para uma intimidade mais próxima, para que a voz do inimigo, ainda que ele queira falar o que ele queira dizer, como ele disse, a voz da serpente ali para Eva, a voz do Senhor será aquilo que vai me guiar todos os dias da minha vida. Portanto, cuidado com a voz da serpente, ou melhor dizendo, cuidado para você não se afastar da voz do Senhor. Porque o inimigo sempre, ele vai falar sempre, ele vai sempre lançar suas mentiras. Isso é fato. Sempre. Até o dia que ele for para as partes baixas. Para as regiões baixas. Mas ele sempre vai querer fazer o trabalho dele. O problema é que nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer, que é relacionamento com Deus. Gente, esse ano vai ser batendo na tecla de relacionamento e intimidade com Deus todo santo dia, para que nós possamos entender que o inimigo não vai deixar de falar e lançar as suas setas e as suas mentiras. Ai, meu Deus, e agora? Relacione-se com Deus, busca Ele, pague um preço de buscar, mas eu trabalho, eu faço isso, aquilo, acorda de madrugada, faça à noite, mas busque, não deixe de buscar a Deus. Quanto mais intimidade, mais confiança e menos ouvidos à voz do diabo você vai ter. Neemias, ele não recebeu, olha só que interessante, ele não recebeu diretamente ali, audivelmente, a voz de Deus falando, você vai lá para reconstruir os muros de Jerusalém, isso aqui. Foi assim? Não foi assim.